Sejam muito bem-vindos a essa aula de hoje, que foi feita com muito carinho. É muito bom poder receber vocês aqui junto comigo nessa energia maravilhosa, nessa egrégora criativa de pessoas com o mesmo propósito, né? Esse propósito de desacelerar, de relaxar. E é muito bom te ter aqui comigo nessa vivência. E, gente, a proposta hoje aqui, ela é simples. É te guiar para um lugar dentro de você que talvez possa ter andado esquecido nesses últimos tempos, sabe? Um espaço de calma, um espaço de presença, de leveza, de respiro. É tão importante isso pra gente, né, no dia a dia, inclusive em meio a uma rotina tão puxada, uma rotina tão corrida tantas vezes, né? Enquanto o pessoal tá chegando, vai comentando aqui, me contando aqui de onde que vocês são, qual a sua cidade, qual o seu estado. Compartilha aqui comigo. A gente está compartilhando aqui dentro dos grupos, né, do WhatsApp, para todo mundo que se inscreveu receberem a notificação. Enquanto isso, vai compartilhando aqui comigo. E me contem também, vocês já pintam? Vocês têm mais assistido? Já têm praticado? Já têm os materiais? Estão iniciando do zero? Me conta aqui também qual o seu nível dentro da pintura terapêutica, dentro da aquarela. Se você já iniciou, já está nesse movimento maravilhoso, me conta aí também. Eu quero ir conhecendo um pouquinho aqui de vocês também. Vai compartilhando comigo aí. Eu tô aqui, gente, eu tô muito empolgado com essa aula de hoje. Eu já tinha me preparado, eu até fiz uma meditação antes de iniciar também, para que eu pudesse trazer e oferecer o meu melhor aqui para vocês. Porque eu sei que aqui tá chegando gente de todas as formas. Tem gente que tá mais calmo, tem gente que tá em momento de ansiedade, que tá mais acelerado, tem gente que acaba vindo para se permitir viver um novo momento, sabe? Se jogar em algo completamente novo. E eu parabenizo também por essa coragem de se permitir, por essa coragem de estar se jogando dentro desse universo da aquarela, desse universo da pintura, que é algo tão maravilhoso. Porque quando a gente acaba se permitindo, as coisas elas fluem de uma maneira muito linda. A nossa vida, ela se torna muito mais leve. E eu te digo aqui, de verdade, mesmo que você nunca tenha pintado nada na sua vida, você vai sair hoje daqui com algo bonito, feito pelas suas próprias mãos. E muito mais do que isso, você vai sair daqui hoje mais leve do que você entrou. Vai ser uma viagem muito linda. E olha só, antes da nossa pintura, a gente vai fazer um exercício para desacelerar. Porque quando o corpo tá correndo demais, a gente às vezes sente que até a alma tá ficando para trás. Vamos desacelerar e agora, por meio de uma meditação breve, a gente vai se conectar ao nosso potencial criativo. E não é nada místico demais, nada difícil demais, é só um momento para silenciar por dentro. Mesmo que você nunca tenha feito meditação, basta seguir agora os comandos da forma como eu vou trazer e a gente vai se permitindo viver esse momento. Então agora eu vou pedir só para vocês desacelerarem, respirarem bem fundo. Solta e vamos iniciar a nossa meditação. Gostaria de convidá-las
nesse momento para nos reconectarmos com a fonte criadora por meio dessa reprogramação, desse momento de atenção plena. Vamos elevar os nossos pensamentos às mais altas frequências, nos permitindo acessar e sentir todas essas maravilhas existentes. Peço que vocês se sentem de uma forma confortável, com as costas eretas. Se preferir, também pode ficar deitado. Respire profundamente. Segure o ar por 3 segundos e solte. Novamente, respire profundamente, enchendo o peito. Segure o ar por 3 segundos e solte. Nesse momento, você sente uma energia envolvendo todo o seu coração. E essa energia vai se expandindo pelo seu corpo, ultrapassando todas as partes do seu corpo, as células, as moléculas, vai se expandindo cada vez mais. E agora, você se visualiza em um ambiente leve, fluido, como em uma tela mental. Você visualiza todo um rio ao seu redor. Nas bordas desse rio, você pode visualizar muitas plantas. E você, nesse momento, se encontra em uma canoa. E o sentimento, em meio a essa canoa, é um sentimento de paz, de segurança, de amor incondicional. Toda essa água ao seu redor é água de purificação, é criatividade, criatividade abundante, que está disponível por todos os lados e pode ser acessado. Nesse momento, se sentindo completamente confortável, você faz o seguinte comando: Divino Criador, é comandado que seja enviado a mim os sentimentos de segurança, criatividade e amor incondicional. Que eu possa receber em cada uma das minhas células e moléculas toda a força e todo o amor. Nesse momento eu me reconecto com a minha essência criativa. Você visualiza uma energia vindo em sua direção, descendo pela sua cabeça, pelo topo da sua cabeça, envolvendo todo o seu corpo.
um friozinho gostoso que sobe pelos seus braços, sobe pela coluna e o corpo todo se envolve. E agora você faz o seguinte comando: Divino Criador, que seja encaminhado até a mim o sentimento de força, o sentimento de ação e de coragem. Coragem para enfrentar todos os desafios que me surjam. Coragem para que eu consiga colocar em ação tudo aquilo que é necessário para dar os meus próprios passos, os meus próximos passos nessa caminhada. Eu agradeço. E você visualiza descendo até o topo da sua cabeça como uma cachoeira de luz que te envolve e ultrapassa todas as camadas do seu corpo. Você sente toda essa água que purifica e limpa. E novamente você se visualiza em conexão com a fonte criadora. E faz o seguinte comando: Divino Criador, que seja cancelado em mim todo sentimento de medo, todo sentimento de insegurança e todo sentimento de necessidade de aprovação em relação às minhas escolhas, em relação às minhas artes e em relação a todas as crenças de negatividade que me impedem de brilhar. Eu sou merecedor. Eu sou merecedora. Está feito, Criador. Eu recebo. E visualiza essa onda de amor ultrapassando todas as suas células. E nesse momento você sorri, porque você já sente essa mudança acontecendo no seu íntimo, essa mudança acontecendo no seu interior. E simplesmente agradece, porque já é real. Muito obrigado, Divino Criador. E agora, amados, ainda nessa canoa, ainda nesse local de segurança profunda, você respira profundamente. E em cada respiração, o ar que entra vai limpando e purificando todo o seu corpo, retirando de você toda energia estagnada que não permite que você dê os seus próximos passos. Essa energia vai sendo retirada e realinhando todos os seus chakras. Você sente a cada respiração profunda toda essa energia sendo retirada.
E ao inspirar profundamente, você sente o amor, você sente a força e você sente a proteção divina invadindo o seu corpo. Nesse momento, você vai se acalmando completamente, entrando em fluxo com o todo e vai retornando ao local onde você está sentado ou deitado. Você vai sentindo os seus pés, movendo aos pouquinhos os seus dedos, vai movendo os dedos das suas mãos, sentindo seus ombros, movimentando seus ombros. Nesse momento você pode devagar abrir os olhos e voltar para o aqui e agora. Gratidão imensa. Aqui é o Marquito, do Aquarela.zen, e eu agradeço a sua presença. Fiquem com Deus. E aí, como foi pra você? Me conta, coloca aqui nos comentários. Quero saber como foi a sua experiência. Deu pra respirar com mais presença? Sentir essa conexão? Você percebe como muitas vezes a gente vive no automático e quando a gente silencia por um minutinho, parece que algo aqui dentro acaba se encaixando de uma forma mais verdadeira. A pintura terapêutica, ela acaba tendo esse poder. E quando ela está alinhada com a meditação, com essa prática para reconexão desse nosso potencial criativo, dessa nossa essência, tudo acaba sendo muito mais forte, muito mais real. E é interessante que a pintura terapêutica, ela não exige nada, ela só permite, ela convida a gente para dentro, né? E olha só que legal, quero mostrar para vocês um depoimento que eu recebi de uma aluna. Eu vou ler aqui para vocês, olha só. Adoro pintar, mas não sei desenhar. Tinha receio de fechar algum curso e não dar sequência. Enfim, procurei cursos do Aquarela Zen e sim, eu consegui desenhar, pintar. Nem sabia o que era aquarela. Realmente, o Marquito indica materiais acessíveis, baratos e fáceis de encontrar, sem pressão. O trabalho que ele desenvolve é muito leve. Descobri com ele que é possível fazer aquarela e ainda achar bonito o meu trabalho. Saí do zero para me sentir mais leve, mais criativa, mais confiante. Muito gostoso aquarelar, muito gostoso pintar junto com o Marquito. Recomendo de olhos fechados. Olha que legal. E, gente, olha, isso aqui, desse depoimento, isso aqui não é uma exceção, sabe? Isso é o que acontece quando a gente para de buscar perfeição, quando a gente para de buscar validação e quando a gente começa a se permitir viver algo novo. Quando a gente se joga naquilo, mesmo que seja desconhecido, mas quando a gente vai com o intuito de aprender mais, com o intuito de chegar ali como um real aprendiz, sem cobrança, sem chicotinho, tudo acaba fluindo de uma forma muito mais leve.
Então esse é o convite para se jogar, se permitir viver algo novo. Esses momentos de bem-estar, porque você merece o bem-estar, você merece esse momento de paz. Então é se colocar em movimento, se permitindo viver e sentir as suas próprias artes. Agora eu queria te perguntar algumas coisinhas aqui. Não precisa responder para mim diretamente, mas você pode responder para você mesmo, aí dentro. Você deseja ter mais autoconfiança no seu potencial criativo? Você já imaginou como seria pintar as suas próprias aquarelas e se sentir mais em paz? Você gostaria de ter mais conexão, mais intuição? Já pensou em ter coragem para fazer o que ama, sem precisar necessariamente esperar a permissão das outras pessoas para dar esse passo? Já se pegou segurando a vontade de criar porque você achou que era tarde demais, de repente não era mais o momento, você sentiu que não deveria mais fazer aquilo porque o teu momento passou, o time, como dizem, né? Já se comparou com alguém que começou depois de você e que parecia que, mesmo começando depois, já estava mais avançado? Quantas vezes a gente não faz isso, né? De estar sempre se comparando com outras pessoas, às vezes dentro daquilo que a gente faz, e achando que mesmo que essa pessoa tenha começado depois, ela esteja melhor do que a gente. E cada um tem seu processo, cada um tem sua forma de desenvolver as suas artes, as suas habilidades. Você já duvidou da sua sensibilidade? Já sentiu vergonha de tentar algo novo com medo de se ouvir? E agora resolveu tentar se arriscar, sabe? Às vezes ficou com medo de tentar algo novo e alguém falar: nossa, nessa altura do campeonato, fulano tá querendo ser artista. E sempre o medo da validação, o medo da opinião dos outros, na verdade, acaba impedindo você de dar esses seus próximos passos, de seguir em algo que o seu coração está pedindo, mas que você acaba sentindo resistência. Você já engoliu a vontade de pintar porque achou que tinha coisa mais importante para fazer? Até mesmo no dia a dia, você tá com aquela vontade, mas quando você começa, parece que vai vindo as ideias das outras coisas. De repente, uma louça que tem que lavar, a casa que tem que limpar, porque tudo acaba parecendo que é mais importante do que o seu momento de bem-estar. Você já sentiu que a sua arte só é válida se alguém aplaudir? É como se você não pudesse fazer aquilo só para você mesmo. Apenas se alguém estiver te validando, aplaudindo, é que aquilo ali acaba fazendo sentido. Você já teve a sensação de que a sua mente não para, ela está sempre acelerada, mas você queria tanto só um momento seu, sabe? Aquele espaço para você desacelerar, aquele espaço para você se permitir. Essas perguntas eu também já me fiz, muitas vezes. E em algum momento a resposta chegou. Só que ela veio ali, ó, com a tinta escorrendo no papel, com eu me permitindo viver aquilo de uma forma mais leve, por meio da pintura. Olha, eu vou contar aqui pra vocês. Em 2017, eu fui demitido. E nessa época, tudo isso acabou parecendo um grande desastre. Eu não estava preparado para aquilo, sabe? Mas foi ali, nesse espaço, nesse momento, que eu tive tempo para me ouvir de verdade. Foi no meio do desafio. Eu comecei a mergulhar em conteúdos de autoconhecimento, conteúdos de espiritualidade. Eu fiz cursos, meditei, eu me perdi em alguns momentos, mas também me reencontrei.
E em meio a esse processo, eu sinto que eu pude voltar a olhar mais para minha arte, sabe? A enxergar mais aquilo que eu amava fazer, mas que durante tanto tempo acabou ficando escondido, acabou ficando de lado. E eu voltei a olhar para minha arte também, mas não com um olhar de comparação, sabe? Aquele olhar de comparação que eu tinha antes em relação a mim, em relação aos outros artistas. Eu voltei com outro ritmo, outro sentido. E eu entendi que na minha arte o que realmente importava não era o resultado, mas sim o processo. É o que acontece dentro da gente enquanto a gente está fazendo aquilo, enquanto a gente está se permitindo. Por isso eu tanto falo que o mais importante é aquilo que a gente sente enquanto a gente está fazendo, sobre soltar a necessidade de perfeição, as necessidades de validação, sobre deixar tudo isso de lado e simplesmente focar no momento presente, no momento que a gente está criando, no momento que a gente está brincando, porque a gente leva isso até mesmo como uma brincadeira na hora que a gente está fazendo. E isso faz com que tudo se torne muito mais leve. E foi assim que nasceu o que hoje virou o método soltar, que não é uma técnica apenas, é um jeito de viver a arte sem se machucar, de uma forma muito mais leve, muito mais delicada. E agora a gente vai iniciar a nossa prática justamente para colocar a mão na massa, para fazer isso acontecer. E eu vou te guiar na criação das primeiras ilustrações e você vai ver como você vai conseguir e você vai se surpreender com a sua capacidade de criar. Deixa eu ajustar aqui a câmera para colocar na mesa. Vamos lá. Antes de iniciarmos as nossas artes, olha só, quero mostrar para vocês aqui uma das formas de reprodução. Aqui, o PDF que eu encaminhei para vocês, vocês podem abrir e ajustar no mais e no menos para ficar do tamanho certinho do marca-página e vai colocar o marca-páginas direto em cima da tela para fazer essa reprodução. Aqui, por exemplo, a minha reprodução já prontinha, eu já fiz antes para poder agilizar um pouco do processo. Só copiei utilizando a lapiseira mesmo. Então pode ser só grafite ou essa arte final já pode ser diretamente com a caneta nanquim. Pode ser no grafite, pode ser no nanquim, no lápis comum escolar. Todos vão funcionar super bem. Só para vocês visualizarem como isso fica bom, fica nítido, aqui está direto na tela do computador, mas também pode ser na tela do tablet, na tela do celular. Então aqui é a versão reproduzida. Eu vou colocar o papel canson só para vocês visualizarem. Ó, aqui vou colocar uma folha inteira na tela do computador, só para ver como fica bem nítido e dá para utilizar como se fosse uma mesa de luz. Aqui ainda tá claro. Eu vou desligar a luz do ambiente só para vocês visualizarem. Olha só. Quando a gente desliga a luz do ambiente, olha como fica já bem nítido. E aqui você já pode pegar o lápis ou diretamente a caneta nanquim e já ir fazendo a reprodução de toda a ilustração. E agora que vocês já aprenderam a reproduzir também, vamos passar direto para nossas artes. Só um pouquinho. Ajustar a tela aqui da melhor forma que fique direitinho com o suporte.
Aqui. Vou aumentar um pouquinho. Para não ficar com essa sombra em cima. Prontinho. Aqui a gente já vai conseguir seguir direitinho. Olha só. Aqui já estão os nossos 3 marca-páginas. O que eu tinha mostrado para vocês. Eu já deixei eles furadinhos aqui também para poder agilizar. Só esse terceiro aqui que eu ainda não furei. Então, olha só. Um furador que vocês podem encontrar em papelaria também. Então, só centralizo. Prontinho. E aqui, eu já tô deixando com as cores que a gente vai trabalhar. Ó, o tassel também, que vocês também encontram em armarinhos, pra gente prender depois bonitinho em cada um dos nossos marcadores. Esse primeiro, a gente vai pintar azul, rosa e azul, essa primeira flor. A segunda flor, já deixei marcadinho as cores também, que vai ser o roxinho, o verde e o roxo. E esse terceiro, eu ia pintar com aquarela também, só que eu decidi fazer diferente para mostrar para vocês aqui, trazer uma surpresa. Então, a gente vai trabalhar esse terceiro aqui com café, ó. A gente vai trabalhar com café solúvel. Então, vamos lá. Vou tirar esses 2 aqui pra gente iniciar a nossa primeira flor. Aqui, nós estamos trabalhando com papel canson, 300 gramas para aquarela. Uma coisa que é interessante também, que eu quero mostrar para vocês. Eu vou tirar aqui a página que eu tinha colocado na tela. Por exemplo, uma folha dessa de papel canson, a gente consegue fazer as marcações para dividir em 3 marca-páginas. Esse daqui eu até deixei a medida aqui atrás. É de 9 por 21 centímetros. Então, como que vocês podem fazer? Aqui na folha do papel canson, você pode vir com a régua e marcar 9, 9, 9. E com a régua para cima, os 21 centímetros. Então, uma folha dessa, você já faz os 3 marca-páginas. Nosso primeiro já está aqui, prontinho. E agora vamos iniciar a nossa pintura. E aqui eu finalizei só com lapiseira. Não usei nanquim nessas artes. Vou colocar aqui a água. O que a gente vai utilizar? Apenas um pincel com reservatório de água. E aqui a gente vai trabalhar o quê? O molhado no seco. Vou deixar o tassel aqui do ladinho. Eu sempre molho aqui para ficar bem umedecido, ou pode já ir apertando diretamente aqui, ó, quando o pincel com reservatório de água já tá com água aqui dentro. Então aqui eu vou umedecer toda a região onde a gente vai trazer a nossa aquarela. Vamos com calma. Lembrando que mesmo que saia das linhas, tá tudo bem. Não precisa se apegar a isso.
a folha de baixo e vamos trazendo as nossas pinceladas com calma. Essa parte de dentro é onde será o rosa. Aí eu vou deixar essa parte aqui para depois. A aquarela que a gente vai usar vai ser essa aquarela da Giotto, que é uma aquarela super acessível. Vou deixar já aqui do ladinho. E com o meu conta-gotas, eu vou já dar uma pingadinha no rosa. Lembrando, a gente definiu que seria rosa, azul, rosa e azul. Então, já pinguei aqui no rosa, pingar aqui no azulzinho. E serão essas cores. Então, vamos iniciar onde a gente já deixou umedecido. Começando com o azul. Como já está umedecido agora, eu vou só dar um toque. Uma triscadinha. E olha como ela vai se misturando. Vou dar um zoom para vocês visualizarem melhor essa parte. Ó. Eu vou dando os toques. Trisco aqui na nossa aquarela. Leves toques. E vou deixando ela se misturar. Eu posso dar um toquezinho aqui em cima também. Em cada um das flores, das pétalas. Não precisa necessariamente preencher tudo, pode deixar ela ir se misturando também. Aí agora, reduzir um pouquinho aqui o zoom e vamos para essa parte de baixo aqui. Aqui poderia ser verde, só que eu quero que as cores elas fiquem combinantes. Então nessa minha flor, vou trazer o azul aqui embaixo também. Trisco, como está umedecido, ele vai se misturando. E eu vou dar uma pincelada até embaixo. Não vou preencher tudo, porque eu quero que fique exatamente essas partes branquinhas, que para parecer iluminação, dá essa sensação. Então daqui, ó, de novo, venho com uma pincelada, leves toques. E agora vou trazer o rosinha. Enquanto as cores estão se misturando, a cor está se misturando aqui com a água, a gente vai usar o rosinha para fazer as bolinhas. E aqui no coração. A gente vem com tranquilidade. E vou dando uns toquezinhos bem suaves. E agora vou fazer cada uma dessas bolinhas, trazendo também o rosa. Apenas vão sentindo a leveza, a paz e a conexão com esse momento presente por meio desse processo de pintura, a pintura terapêutica, que nos ajuda a conectar com o momento presente
por meio da meditação ativa. E olhe como os elementos eles vão se combinando, as cores também. E uma arte com uma pintura bem suave. Bem bonita. Agora eu posso, se eu quiser, trazer um pouquinho mais do azul, fortalecer um pouquinho mais. Você vem, pega, faz um traçado. Ó, ficou mais escurinho aqui. Gostei, queria trazer um pouquinho mais de intensidade. Então vou trazer um pouquinho mais de intensidade para cá também. E aqui, descer só no cantinho aqui. Uma pinceladinha em cada um dos cantinhos. Sem preencher tudo. Prontinho. Agora, eu vou pegar um pouco mais desse rosinha. Vou deixar aqui, ó, na pontinha. Tá bem consistente, tá vendo? Vou colocar um pouquinho mais na pontinha. E agora eu vou triscar aqui dentro do copinho com água, só um pouquinho, para ficar mais umedecido. E agora vai respingar com mais facilidade, porque tá bem molhada essa ponta. Olha só. Leves toques. Dei um toque aqui, outro aqui em cima. Mesmo que misture um pouco aqui com o azul, tá tudo bem. E aqui embaixo. E pode fazer batendo assim também, tipo, com mais força. Aí ela explode no papel. Em alguns pontos. Agora eu só vou limpar aqui o meu pincel. Esse daqui vai ser o que eu vou utilizar com tassel azul. Vai ficar muito lindo. Olha só. Aqui agora a gente pode deixar secar e depois fazer uns detalhes nele com a tinta metalizada. Vai ficar muito lindo. Isso aqui para presentear. Olha só. Ou até para usar mesmo nos seus livros. Fica a coisa mais linda. Vou deixar ele agora aqui do ladinho. Olha só, seguindo as nossas cores. Agora eu vou deixar ele aqui do ladinho para secar. Não vou usar o secador, vou deixar ele secando naturalmente, porque a gente ainda vai fazendo os outros, né? Enquanto isso vai secando lá. Olha só, esse aqui, que lindo que ficou. Vamos trazer nele o roxinho, o verde e o roxo. Então vamos lá, limpei o pincel. Também existe muito a dúvida em relação às cores, né? Sempre que a gente vai trocar de uma cor para outra, só basta a gente dar uma limpadinha na ponta do pincel. Ou até mesmo pegar um paninho e ir apertando aqui, se é o pincel com reservatório de água. E ó, quando a gente vai apertando, aí a água vai saindo aqui. Aí você vai limpando essa pontinha. Então bora lá. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou umedecer toda a pontinha do pincel e vou trazer aqui para nossa arte. Passando
com a água por cima de toda a ilustração. Vou umedecendo todo esse ambiente. Toda essa parte da ilustração. Enquanto isso, a gente vai trabalhando a nossa respiração, deixando fluir as nossas emoções, que nesse momento possa todas as tensões serem dissolvidas, que elas possam ser enviadas para a luz do Criador de tudo que existe. Todas as tensões vão sendo dissolvidas enquanto a gente pinta. Um momento de apenas sentir. Ouça a música, sinta o seu coração e por meio do pincel, de cada pincelada, deixa tudo ir embora. E agora com o roxinho, vamos trazer cor. Olha só, vou só dar leves toques e vou deixando ele se misturar aqui também. Tô dando toque bem aqui nessa parte da base. E aí, aqui em cima vai ficando sempre mais branquinho, tá vendo? Em algumas partes, eu não preciso sair preenchendo tudo necessariamente. Eu posso ir deixando acontecer. Porque o efeito fica muito legal também. Ó. Vamos dando as pinceladas. Vamos curtindo esse momento como uma brincadeira de criança. Sem cobrança e sem ficar ansioso por qualquer resultado final. Aqui é sobre a gente acolher tudo aquilo que chegar. O que possa ser considerado um erro, os acertos. Aqui a gente apenas acolhe e não julga. Momento de sentir. Momento de viver, de brincar, de nos conectarmos com a nossa criança interior. Aquela criança que há tanto tempo estava pedindo para ser vista, para ser reconhecida. E agora, por meio de cada pincelada, a gente faz essa conexão com essa criança. Vou limpar aqui o pincel. Vamos passar pro verdinho agora. E aqui a gente vem devagarinho, dando a nossa pincelada. Simplesmente sentindo o nosso coração, cada pulsar, cada momento é reconexão com a fonte criadora de tudo que existe, por meio da arte, por meio da beleza, por meio das cores, por meio do nosso sentir. Com o mesmo verdinho, eu vou só dar alguns leves toques agora e vou deixar mais escurinho aqui nessa parte, vou deixar ele se misturando.
Aqui a gente colocou que seria um roxinho, um verde e um roxinho, né? Aqui eu vou trazer o outro roxinho aqui. E vou trazer também um amarelinho aqui, nessa parte de cima. Nessa lua. Então vamos lá. Depois a gente vai poder trazer também a pintura com a aquarela metalizada para dar aquele efeito especial. Bom que destaca. Dá um brilho muito mágico. E agora eu vou usar o roxinho para fazer essa pincelada aqui. Com o pincel assim, ó, de lado, deitadinho, eu vou fazer por cima do soltar. Fica legal esse efeito, fica um efeito meio arrastado, assim. Fica bem artístico, fica bonito pra caramba. E com o roxinho, eu vou fazer algumas pinceladas nas bolinhas. E a gente vai completando aqui as bolinhas. Devagarinho, sem pressa. Aqui a gente vai apenas relaxando. E agora, ainda nesse roxinho, ó, molhei aqui, deixei bem aqui na pontinha. E agora eu vou aqui, ó, molhar um pouquinho na água. E agora tá aqui cheio de água e um pouquinho da cor. Mais fácil para respingar. Então, eu vou dar leves toques. Se você fizer 5 leves toques e ainda sentir dificuldade, pode colocar 2 dedinhos assim, ó, e batendo o pincel, que você também vai respingando. Eu gosto desse toque assim, mais perto, porque eu sinto que eu consigo controlar melhor aquilo que o local que eu tô querendo respingar. Então, ó. De novo, molhei aqui, trisco um pouquinho na água, porque inclusive esse roxinho aqui fica mais claro do que se eu pegar diretamente daqui e tentar respingar. E eu quero justamente essa clareza, essa claridade. Ó. Esse aqui eu vou respingar bastante, eu quero bem artístico. Olha só, com algumas leves pinceladas, um trabalho super delicado. E olha que lindo que fica o resultado. É bonito, né, esse efeito enquanto tá molhadinho assim também. Fica esse brilho. Vou deixar ele secando aqui também. E vou pegar o outro pra gente fazer alguns efeitos com a tinta metalizada. Olha só, a tinta metalizada que a gente vai usar vai ser essa aqui. A tinta metalizada da Léo Art. Inclusive, todos esses materiais que eu sempre utilizo aqui, vocês também conseguem encontrar pelo link da minha bio, lá do Instagram. Eu deixo todos os links para vocês encontrarem. Vamos usar essa metalizada, deixar aqui do ladinho. E essa daqui, vou fechar e já guardar aqui do lado.
Vamos com essa. Prontinho. E a primeira arte que a gente fez, ó, ela tá praticamente sequinha. Algumas partezinhas ainda tá úmida aqui em cima. Porém, a gente já consegue fazer o que eu pretendo fazer com o metalizado. Eu quero trazer o metalizado rosa. Então, ó, já vou me descer. Vou mostrar pra vocês. Aqui, ó, no rosinha. Eu quero que dê aquele brilho, que fique bem lindão. Então, vou vir aqui com rosinha por cima de onde estava o nosso rosa. E aqui também. Em cada uma das bolinhas nas pétalas dessa flor. E agora eu vou trazer também desse rosinha, para ficar mais molhado, vou umedecer um pouquinho mais. E vou trazer também em cada uma dessas bolinhas que a gente faz aqui do ladinho. Coração. Ó. Devagarinho. Vamos apenas sentindo. E agora eu vou pegar o azul, esse azulzinho aqui, misturar um pouquinho e vou trazer em pinceladas mais finas. Então, bem com a pontinha dele aqui, ó, eu vou fazer uma pincelada. Só para eu conseguir enxergar o brilho na hora que eu levantar a arte. Então, eu venho, uma pincelada. Prontinho. Aí eu vou trazer desse azulzinho também nas pétalas aqui em cima. Não vou preencher tudo, vou fazer só no cantinho. Só no cantinho. Aqui, nesse cantinho também. Embaixo. E agora, com um pouquinho de água, eu vou limpar aqui a ponta do pincel. E com um pouquinho de água, eu vou dar uma leve misturadinha aqui, tá vendo? Para não ficar aquela coisa marcada. Uma leve misturadinha. Olha só. Eu tinha falado para vocês do método soltar. No método soltar, vocês aprendem a fazer essas artes também em tecido, em madeira, em tela, em vários tipos de suportes diferentes. Inclusive, a gente aprende a fazer também a pintura orgânica em parede, as flores nas paredes. Só que lá a gente utiliza tinta acrílica. E é uma conexão muito forte também, uma conexão com o nosso coração, com o nosso interior, enquanto a gente pinta os nossos ambientes, enquanto a gente pinta as paredes da nossa casa, a conexão ela vai acontecendo de uma forma muito profunda, como uma verdadeira meditação. Método soltar de pintura terapêutica e reconexão com o nosso potencial criativo, com o nosso interior. Olha só como ficou a nossa flor. Apenas 2 cores e olha que coisa mais linda. Aqui vou deixar secando mais um pouquinho aqui do lado, para depois a gente colocar o tassel nela. E aqui, ó, já praticamente sequinho também. Aqui tá molhado em alguns pontos, mas aqui a gente consegue trazer
metalizado que a gente quer usar. Então, vou trazer o amarelinho aqui, metalizado, misturando com um pouquinho de água, e venho aqui na nossa lua. E a gente pode secar, usar um secador de cabelo simples. Ou a gente pode deixar secar normalmente também. Prontinho. E agora, eu vou pegar aqui, ó, o roxo. Esse roxinho. Trazer algumas pinceladas. Eu não preciso preencher tudo. Algumas leves pinceladas. Só para trazer esse brilho lindo. A metalizada. E a aquarela metalizada, ela também não é algo que tenha que utilizar. Da forma como estava aqui, já estava linda a nossa arte. Se você não tiver aquarela metalizada, não tem problema também. Só com a aquarela comum já vai ficar maravilhoso para você presentear, para você utilizar nos seus próprios livros. Os marca-páginas você pode até mesmo fazer para vender. Olha que legal. Imagina tudo isso aqui que a gente está fazendo. Você aprender em cada um dos módulos do método Soltar. Cada módulo você aprende a como desbloquear uma habilidade diferente. Em cada um dos cursos que eu chamo de trilhas que tem dentro do método. Quando você finaliza o método Soltar, você está desbloqueado praticamente em toda a pintura terapêutica para levar essa arte adiante. E você recebe certificação para ensinar outras pessoas. Imagina que lindo poder levar a pintura terapêutica para outros lugares, para que mais pessoas possam ter acesso a esse bem-estar. Às vezes, quem está no curso pode até imaginar, mas eu nem sei pintar, eu nem sei, eu não tenho talento, eu não tenho dom. Mas isso é justamente uma habilidade que é desenvolvida. Mesmo quem nunca desenhou, mesmo quem nunca pintou, consegue aprender e consegue ensinar outras pessoas também. A gente aprende a reproduzir e na vida é assim, quanto mais a gente faz, mais a gente pratica, melhor a gente fica naquilo. Ao passar por todas as etapas dentro do método Soltar, quando você chega no final, você já está sabendo pintar em tecido, em madeira, em tela, aquarela em papel, tinta acrílica, pintura orgânica em parede. Quando chega no final, você está mais do que capacitado para levar isso adiante. Olha que coisa mais linda. E imagina você criando suas artes, compartilhando dentro da nossa comunidade com outros alunos também, compartilhando seus trabalhos em um lugar que é seguro, onde a gente compartilha entre a gente, onde não tem comparação. Na nossa comunidade só tem multiplicação. É talento que acaba transbordando e uns inspirando os outros. Olha que lindo que ficou. Agora, eu vou colocar aqui o tassel. Ó, aqui já tá praticamente sequinho também. Aqui eu já consigo colocar
o azulzinho. Vou colocar aqui pra gente deixar ele prontinho, esse nosso marca-páginas. Olha só. Gente, olha que lindo. Imagine no presente. Feito manualmente, cheio de energia. Pode borrifar até um perfuminho, um aroma. Lindo, né? Vou fazer aqui também com o roxinho. E vou deixar esses dois secar um pouquinho antes de eu começar a fazer o terceiro. Então, olha só. Vou colocar aqui. E prontinho também. Olha como que ficou. Com tassel. É uma coisinha tão simples, mas que deixa tão especial. São os detalhes, né? Vamos deixar ele secando aqui do lado. Daqui a pouquinho a gente já vai começar a fazer o terceiro, que é com o café. Mas enquanto isso, vou deixar ele secando e eu vou falar com vocês aqui um pouquinho. Vou deixar aqui. E a gente já volta para finalizar essa nossa aula. E aí, como foi para você nessas primeiras duas pinturas? Vocês conseguiram? Estão conseguindo acompanhar? Fazer direitinho aqui junto comigo? Gente, olha só, se você chegou até aqui comigo, é porque algo aí dentro de você reconhece o valor desses momentos, sabe? Esse momento de relaxar, esse momento de pausa, momentos em que tudo desacelera, momentos em que você se escuta. E se isso te fez bem, então talvez o que eu vou mostrar aqui para você seja exatamente o próximo passo que você estava esperando. Eu vou falar para você sobre o método soltar, que é um espaço para respirar com mais cores. Eu criei o método soltar de verdade, para acolher quem precisa de mais leveza, de mais paz, de mais liberdade para criar, sem julgamento. E não é sobre pintar, é sobre voltar a sentir com mais verdade. Dentro do método soltar, são 8 experiências completas que elas se entrelaçam como se fosse um fio. Mas o mais importante não é o que você vai aprender, é o que você vai sentir. E é por isso que eu falo tanto sobre essa conexão com o sentir, sobre isso de ir tão além de apenas técnica, porque senão a gente acaba se prendendo a mais do mesmo. E no momento, quando a gente se permite sentir, a gente acaba acessando com mais verdade o poder da pintura terapêutica. E olha só, dentro do método soltar, você vai acessar o AquaZen. Eu até coloquei anotado aqui do lado para eu não deixar de trazer nada para vocês sobre o que vocês vão ter acesso dentro do método soltar. Então a gente vai ter o AquaZen, que são 7 dias de meditação com aquarela intuitiva, onde o pincel acaba virando respiração, onde você silencia, mesmo que por dentro tudo esteja cheio de barulho. Você também vai ter acesso ao Aqua Café, onde você vai aprender a pintar com café os seus marca-páginas e vai redescobrir a beleza que existe naquilo que é simples. É sobre sentir que até o marrom do café pode ser paz. Você vai ter acesso ao Aqua Flores, que são 12 dias de aquarelas e orações. E aqui você vai pintar flores de uma forma muito livre. Você vai se permitir fluir por meio da pintura
sem regras, sem esboço, sem cobrança. E aqui você vai entender também que você pode florescer do seu jeito. E você também terá acesso ao Aquaflow, onde você vai aprender a pintar em tecido, madeira, tela e vai percebendo que a sua expressão ela cabe em qualquer lugar, em várias plataformas diferentes. Você também terá acesso à vivência sentir. Você vai transformar a parede da sua casa em uma arte viva e poderá pintar de uma forma muito leve, transformando a sua casa numa galeria de arte. Você vai pintar por dentro e por fora, porque a pintura não vai ser só na sua casa. Enquanto você vai fazer esse processo da pintura nas paredes da sua casa, você também vai estar trabalhando internamente tudo aquilo que está guardado aqui e colocando para fora essas emoções. E olha só, você também vai ter acesso a alguns presentes especiais. O Reconexão com a Essência, que são 21 dias para soltar crenças, reforçar a base interna e aprender a respirar de dentro para fora. Você também terá acesso aos códigos do ser, que são aquarelas simbólicas que ativam a sua intuição e te fazem enxergar com o coração mais aberto, se permitindo. Você também terá acesso ao fluir das emoções, que é uma vivência para liberar tudo aquilo que ficou travado dentro de você por tanto tempo. Aqui a arte ela vira um canal para tudo que não teve espaço antes. E você também vai ter acesso a uma comunidade real, viva, sensível. Você vai fazer parte da maior comunidade de pintura terapêutica do Brasil, ao fazer parte do Método Soltar. Um espaço vivo, sem competição, onde você compartilha, aprende, se apoia, é apoiado, tem clube de orações, clube de cartas, onde você vai se corresponder, se esse for o seu desejo, com outras pessoas que também estão dentro da comunidade, pessoas de todos os lugares do mundo, onde você vai poder receber pinturas, também vai poder enviar pinturas, as suas aquarelas para as pessoas. Então, é uma troca viva e muito real. Então, deixo aqui o convite. Ah, e olha só, você também vai receber uma certificação de 180 horas, que mais do que um papel, é o reconhecimento de que você está pronto para ensinar a pintura terapêutica com segurança e com verdade para outras pessoas. Tem gente que entra no Método Soltar apenas para si mesmo, para se trabalhar, para se entender, para se permitir fluir e sai com um propósito novo, que é levar essa arte que acolhe para outras pessoas. E isso acaba sendo também algo muito especial. E talvez você esteja se perguntando, será que isso é para mim? Será que eu vou conseguir usar de verdade? Será que agora é o momento? Se você se fez essa pergunta, então talvez você já esteja na hora de parar de esperar o momento perfeito. De repente, essa seja a hora de já se permitir viver isso de verdade. Simplesmente se permitir viver algo novo. E deixo aqui o convite, o link está na legenda aqui dessa aula. E se fizer sentido para você fazer parte do Método Soltar, só clica e vem que eu vou te esperar lá do outro lado. E agora vamos para a nossa terceira pintura, para a gente terminar essa conexão maravilhosa e finalizar essa noite de um jeito muito lindo e com certeza muito melhor do que quando a gente entrou aqui. Então vamos lá, a nossa terceira pintura. Vamos ajustar aqui direitinho, prontinho. E agora vamos para nossa terceira parte, nossa terceira flor. E aqui a gente vai fazer o quê? Com café. Então, aqui para ir umedecendo já, eu já coloquei
eu coloquei grãozinhos aqui, ó, de café solúvel. Já deixei eles aqui no nosso godê. A diferença, gente, quando a gente utiliza café solúvel e café coado. O café coado, ele até traz uma corzinha para nossa arte, porém, ele não fica com a pigmentação tão forte quanto do café solúvel. Por isso que, geralmente, na verdade, sempre eu recomendo esse daqui. Claro, se você não tiver o café solúvel aí, você pode utilizar o café coado para brincar. Mas até mesmo na hora que você vai fazendo os detalhes da pintura, você vai perceber que o café coado ele acaba secando muito rápido também e fica com manchas mais espalhadas também. Aqui a gente consegue perceber direitinho a arte na hora que a gente está fazendo. A gente consegue perceber cada detalhe de uma forma mais nítida. E aqui agora vamos começar. Aqui eu vou pegar, quanto mais água a gente coloca aqui também, fica mais clarinho. Então você pode deixar mais escuro, mais clarinho. Quanto mais água coloca, mais transparência, né? Aqui eu vou triscar nessa parte aqui, nesse primeiro que eu deixei com bem pouquinho grãozinho, então ele tá mais fraquinho. E aqui eu vou fazer a primeira parte. Pode trazer com mais água também, ó, para deixar um pouco mais claro. E aqui vou pintando, trazendo as minhas pétalas. Com mais água, eu vou misturando, deixando mais suave essa pigmentação. E aqui também vou trazendo bem clarinho. Vou subir um pouquinho mais aqui e vou dar um zoom para vocês conseguirem visualizar melhor essa parte. Aí, ó, com um leve toque, eu venho pintando agora as folhas. E aqui a gente vai brincando e deixando acontecer. E sentindo esse cheirinho gostoso também de café. É uma delícia pintar com café. Lá dentro do método Soltar, a gente tem uma trilha inteira que é o Aqua Café, que é um mergulho interior por meio da pintura terapêutica com café, onde a gente tem meditação e a gente aprende a fazer vários marca-páginas com ilustrações diferentes também, trabalhando com café. Porém, lá a gente consegue aprofundar um pouco mais nas técnicas, então a gente trabalha com grão de arroz, trabalha com sal. A gente traz alguns outros elementos também para fazer com que o grafismo fique ainda mais legal. São mais detalhes. Porque como a gente tem mais tempo lá dentro, né? Então a gente consegue desenvolver ainda mais. E aqui a florzinha. Aí agora, com esse mais escurinho, eu vou fazer alguns detalhes. Vou pegar do mais escurinho, algumas pinceladas. Ó. A gente vem fazendo as camadas, né? Bem devagarinho. E vamos trabalhando essas camadas. Já me perguntaram se quando seca, se isso aqui pode ficar dentro do livro também. Quando você mantém o café em grande quantidade, ele fica formando bolinhas pretas, aí eu acho que não é legal porque pode grudar. Agora, quando tá
com mais água, que tá bem suave assim, então ele fica tranquilo, ele não fica grudando na página do livro não. Porém, para maior segurança, você ainda pode fazer o quê? Levar o seu marca-páginas numa papelaria e plastificar, porque aí fica super seguro. Plastificou, tá bonitinho lá dentro, então não tem erro. E fica legal também o resultado final. Tanto desse com café quanto os outros marca-páginas, todos que vocês plastificarem fica muito bom. Teve uma época que eu fazia vários marca-páginas aqui que eu vendia, inclusive eu tinha uma plastificadora também. E foi até uma aluna minha que comprou. Que eu não estava usando mais, aí teve um dia que eu vendi lá pelo perfil. Olha que interessante. Você fazer isso, os marca-páginas, você vai, faz, desacelera, você medita. E isso que você está criando como uma arte, você pode expor e você também pode até mesmo decidir vender, se você quiser. Pode virar até uma fonte de renda também. Ensinar também pode se tornar uma fonte de renda. São todas as possibilidades que a pintura terapêutica traz, além de proporcionar o bem-estar para as outras pessoas. Agora eu vou reduzir um pouquinho aqui a tela, o zoom, e vou fazer aqui as bolinhas aqui em cima. Bem delicadinhas. E agora, só uma pincelada leve vou fazer ao redor desses leves espirais. Só para trazer uma corzinha. Aqui em cima também. Prontinho. E aqui, onde está a vida, vou virar aqui de ladinho para ficar mais fácil para eu passar. E aí a gente vai fazer o quê? Aquele lateral. Assim. Só que eu vou fazer embaixo ao invés de fazer em cima da letra. Ó. E aqui, vocês podem visualizar que ficou essa sensação desse efeito rasgadinho aqui no final. Isso aqui eu acho muito legal. E agora, vou molhar aqui, ó, um pouquinho mais. Deixar bem umedecido a pontinha e vamos fazer aquilo que a gente aprendeu lá nas nossas outras artes. Respingar dando toquinhos. Ó. Leves toques na pontinha. Prontinho. Aqui pintar o coraçãozinho aqui também do vida. Só a pontinha, pronto. E agora, nossa terceira arte finalizada aqui também. E olha que delícia, gente. E esse cheirinho também.
Ele vai ficar lindo quando eu colocar também, olha só. Eu deixei separadinho o tassel marrom para colocar nele. Vai ficar uma graça. Eu já vou colocar ele aqui devagarinho. E vou deixar ele no cantinho ali secando. Prontinho. Olha só. Lindíssimo nosso marca-páginas. Vou deixar ele agora aqui no cantinho. O café ele seca ainda mais rápido do que a aquarela comum. Vou deixar aqui no cantinho. E vamos fazer o quê? Ó, as nossas outras aquarelas já secaram. Aí o que que eu quero fazer? Com a caneta Posca, fazer um detalhe. Vou dar um zoom para te mostrar de pertinho. Então, com a caneta Posca, você pode vir e fazer algumas linhas para trazer uma luz para sua arte. Eu gosto de fazer assim, às vezes se você for fazer uma linha inteira, pode fazer também, mas se você se sentir inseguro, insegura de sustentar uma linha por muito tempo, você pode fazer isso. Vem, aí dá um pontinho, continua, aí faz outro pontinho. Ah, eu acho que não tá dando pra visualizar nessa posição. Ó, aqui deu. Ah, tá. Ó, tá vendo aqui? Vem a linha, um pontinho, uma linha, um pontinho. É por conta da iluminação. Quando faz assim, ó, já fica com metalizado, aí você não consegue visualizar direitinho. Mas, ó, vou fazer em pezinho para você conseguir visualizar direitinho. Vou segurar aqui. Aqui, com a caneta Posca, venho com delicadeza. É algo bem sutil. Gente, olha isso. Para sentir o benefício da pintura terapêutica é preciso entrar em ação. Assistir é gostosinho, mas entrar em movimento é o que faz a mágica acontecer. É aqui, no movimento, que a gente consegue expressar as nossas emoções, que a gente consegue colocar para fora tudo aquilo que estava preso. Enquanto a gente está aqui na pintura terapêutica, a gente acessa o presente. Aqui reduz a ansiedade, reduz o estresse, porque aqui não tem passado nem futuro. Aqui é o momento presente. É conexão. Ó, fazer uma bolinha no centro de cada uma aqui. Aqui. Olha aqui, delicadinho que fica. Isso aqui que eu tô fazendo com a caneta Posca também pode ser feito com um pincelzinho, usando tinta acrílica branca e um pincel fininho. E quem não sentir segurança de utilizar pincel fininho para fazer esse tipo de linha, pode utilizar a caneta Posca também, porque ela passa mais a segurança também.
Eu gosto de fazer essas bolinhas que passam um ar mais mágico. E é legal que as bolinhas, por exemplo, se você faz em lugar claro assim, nem dá pra perceber muito. Agora, quando você faz na parte que tá mais escurinha, que nem nesse azul escuro, olha que lindo que fica, como destaca. Não, gente, olha isso. Olha isso. Lindíssimo. Olha nosso marca-páginas. Eu vou pegar agora, vou deixar ele aqui e vou pegar o outro lilás. Olha que mágico. Que delícia fazer isso, gente. E aqui a mesma coisa, a gente pode ir brincando, olha só. Trazendo os pequenos detalhes. Vou mudar aqui a posição para ver uma que vocês conseguem visualizar a linha. Olha. Aqui eu vou fazer algumas linhazinhas. Bem delicadinhas. Olha que maravilha. Imagina vocês fazendo artes diariamente, entrando na prática, tornando isso uma disciplina, juntando meditação, pintura, respiração, todo esse processo mágico da pintura terapêutica é o que vocês acessam dentro do método Soltar, junto comigo e com os outros alunos. Porque nesse processo de pintura, de autoconhecimento, isso aqui não precisa ser solitário. Até pode, mas não precisa ser. A gente pode fazer isso juntos, com leveza, de uma forma mágica. Olha que legal. Só detalhes, mas que diferença que faz. Nesse de cima, agora eu vou fazer as bolinhas. Nessas partes mais escuras é onde mais destaca. Olha isso. Gente, descobrir esse tipo de pintura, unindo a arte, o autoconhecimento, as orações. Tudo isso para mim foi muito transformador. Foi por isso que eu decidi criar esse método. Foi por isso que eu decidi levar isso adiante, para que outras pessoas também pudessem acessar e sentir tudo aquilo que eu pude sentir em momentos tão desafiadores. Olha só. E agora, desse lado. Soltar.
soltar o controle, simplesmente se permitir. Vocês sabiam que muitas pessoas acabam não se permitindo pintar porque não se sentem merecedoras? E isso está no subconsciente. Quando eu não me sinto merecedor, eu não acredito que eu tenha momentos para mim, que eu possa ter momentos de bem-estar. E às vezes isso da falta de merecimento é tão forte que na hora que eu decido fazer alguma coisa que é bom para mim, que é para eu relaxar, logo vem a necessidade, o sentimento de que eu tenho que fazer outra coisa, que eu tenho que parar a minha arte para fazer alguma coisa que eu possa considerar que seja algo de maior utilidade. Como pegar uma vassoura e limpar a casa. Não, gente. A arte, ela serve para curar também. E quem não tá bem não ajuda ninguém, nem a si mesmo. E a arte tem dessa magia. Quando a gente está em conexão com as nossas artes, a gente está em conexão com o Criador de tudo que existe. Olha o nome, Criador. Deus cria desde sempre e continua criando a cada novo segundo. Olha isso, prontinho, o nosso marca-página. Lindinho, lindinho, lindinho. E olha só, o do café. O do café a gente também, deixa eu ver, tá sequinho. Ah, então a gente pode trazer uma caneta Posca aqui também, viu? Ó. Só confira se ele tá sequinho. Se tiver sequinho, você consegue trazer. Olha só. Só alguns detalhes. Nessas partes mais escuras, acaba sempre destacando mais. Olha aqui. E aqui embaixo também. Pode manter só do jeito que está também, tá super tranquilo. Eu é porque gosto de ir inventando aqui. Eu vou sentindo e vou deixando acontecer. A parte intuitiva. Ó, aqui em cima. Ah, eu acho que aqui vai ficar legal. As pétalas, porque elas estão escurinhas. Olha que legal. Nossa, fica muito bom. Só algumas linhas para dar uma destacada. Prontinho. E eu vou fazer algumas leves bolinhas mágicas. E eu quero ver as artes de vocês também, viu? Todas que vocês fizerem, podem
pode me marcar no perfil, que eu vou repostar vocês também. Me digam como vocês se sentiram. Me conta aí nos comentários o que vocês estão achando. Vocês estão arriscando, estão se jogando aí nas aquarelas também, estão tentando junto comigo, estão assistindo para tentar depois. Como que você está fazendo aí? Gente, só não pode deixar de fazer, viu? É a ação, a prática. Assistir não basta, é preciso agir. Olha que gracinha. Vida. Nossa, eu amei essa com café. O que vocês acharam? Olha só. Nossas 3 artes. Um tipo de arte simples, leve, delicadas, mas super fáceis de fazer. A forma como eu ensinei a reproduzir ali na tela do computador, qualquer pessoa consegue reproduzir. Se sentir dificuldade de fazer com a caneta, consegue reproduzir com lápis mesmo, com lapiseira, mas é super possível. E essas 3 aqui, gente, olha só, com lapiseira. Eu não usei nem caneta nanquim, para você ver como é possível. Então, estamos aqui com as nossas 3 artes finalizadas. Prontinhas, prontinhas. Ai, gente, que delícia. Que maravilha poder viver esse processo dessas pinturas de hoje aqui com vocês, sentindo toda essa energia de todas as pessoas que estão aqui junto comigo nessa egrégora criativa, com um objetivo de se conectar com a própria arte, com o próprio coração nesse momento presente. Muito, muito, muito obrigado por ter estado aqui comigo hoje. E sabe aquele silêncio bom que fica no corpo depois de algo bonito? É isso, exatamente isso que a gente vive quando a gente se permite estar presente. A água ensina, a tinta acolhe e a leveza, a leveza ela mora aqui dentro. Ela mora dentro de você e mesmo em meio a essas correrias do dia a dia, às vezes a única coisa que precisa é de uma pausa, é de um momento de reconexão. Mas olha, só assistir não é suficiente, gente. É preciso entrar em movimento, é preciso pegar o pincel, fazer por você. Então, quando a gente fica nas redes apenas visualizando, apenas sentindo, a gente acha bonito, mas a gente não consegue extrair o potencial máximo que a gente consegue quando a gente está no movimento, vivendo, sem ser coadjuvante, sem ser só observador, mas sim sendo autor, sendo aquela pessoa que coloca em movimento, que coloca a vida para girar. E o método soltar, ele tá de portas abertas. E se fizer sentido, eu estarei lá te esperando como professor, como amigo. Me escreve depois também, me manda uma mensagem, pode ser por direct lá no Instagram, me contando como que foi para você essa experiência. Me conta como que foi essa vivência. E eu vou amar saber que você pôde aproveitar, que você pôde experienciar de uma forma verdadeira e quero muito saber. Manda lá seu depoimento. E também as suas artes, pode me marcar lá no perfil que eu vou repostar todo mundo que me marcar por lá também, tá bom? E um grande beijo no seu coração. Muito obrigado pela sua presença, pela sua energia e até breve.